Voltei, web amigos, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os livros mais abandonados pelas pessoas de acordo com o Scoob. Para quem não sabe o que é Scoob, primariamente contextualizando, é uma rede social baseada em literatura. Então as pessoas que entram ali, elas podem fazer muitas coisas relacionadas a ler. Desde fazer o cálculo para saber quanto tempo vai demorar para ler um livro, quanto para compartilhar as opiniões em postagens escritas e até mesmo para trocar livros. Véi, sim, eles têm um sistema para trocar livros que envolve os correios e tudo. Então aí é uma coisa mais complexa que eu nunca cheguei a fazer. Inclusive faz um bom tempo que eu não uso Scoob e não é publi, tá? Deixando claro. Porque eu usava principalmente para fazer esse cálculo e hoje em dia eu faço na calculadora. Essa lista não está atualizada porque eu peguei ela, na verdade, do conteúdo desse querido aqui, na rede ao lado, que inclusive vocês também vão estar vendo aqui do lado. Não acredito que esse cachorro vai latir de novo pelo segundo vídeo seguido. Segundo não, terceiro. Caso você não tenha visto o vídeo anterior dessa semana, corre lá para ver que aí você vai entender do que eu tô falando. Inclusive, tô no mesmo cenário, como vocês podem ver. Como eu ia dizendo, a lista não está necessariamente atualizada, então ela se uniu tanto quanto do ano passado como desse ano, e eu fiz a contagem porque eu assisti vários vídeos. Eu maratonei o perfil do cara, assisti vários vídeos e fui fazendo a contagem, e algumas vezes a contagem deu um little bug ali, que hoje em dia, se você for pesquisar, não vai estar necessariamente igual. Mas enfim, vou fazer baseado na lista que eu fiz na pesquisa. Eu imagino aqui que a lista vá até o número 100, mas eu anotei até o número 79. E vamos começar do começo. O primeiro livro eu já li, e ele é A Garota que Roubava Livros. Esse livro realmente, como foi falado no vídeo que eu usei como referência, foi muito famoso durante um bom tempo, uma certa época ali. E eu sei porque eu via muitas pessoas adultas lendo, e eu não tinha idade suficiente para compreender tanto da história se eu tivesse lido naquela época. Mas eu assisti o filme antes de ler, não inteiro, eu assisti pedaços aleatórios que estavam ali na TV. E assim, eu assisti bem uma parte que me desagrada. E lendo o livro, eu também não gostei disso. E eu tava torcendo para que não tivesse acontecido, que tivesse sido alguma coisa só criada pro filme. Mas estava aqui e por mim não teve problema, porque já foi mais quando a história já estava totalmente desenvolvida. Então não é uma coisa que assim estraga a história e você perde a vontade de ler. Não é nesse nível, só é uma coisa desagradável que quem leu talvez possa imaginar o que é. Mas fora isso, eu não tenho muita crítica negativa para fazer. Primeiramente, me empolguei. Eu acho que vocês deveriam saber sobre o que se trata. Ele se passa, apesar de que talvez você não perceba a princípio o que a capa tem a ver com a narrativa, mas tem. Bom, ele se passa no contexto da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o nazismo. Eu acho que eu não podia falar isso, né? Enfim, aqui a gente vai acompanhar uma garota que tá fugindo de certa forma em relação ao conflito. Então a gente acompanha no início da história como acontece, digamos, uma nova formação de círculo social na vida dela, porque ela vai ter que se separar da família, com um certo processo que a gente vai acompanhar sobre a perspectiva da morte, porque justamente por isso a capa, o livro é narrado pela morte. Isso é uma coisa que eu não sabia. Então esse livro estava na minha casa há muitos anos, só que eu não lia porque, como eu falei, eu era muito nova e eu sabia que eu podia não compreender muita coisa que estava aqui. Bem, então é justamente sobre essa perspectiva que a gente enxerga, e tem um motivo para isso, né? Porque pensa, se é a morte que narra, a morte está acompanhando essa garota. A morte ronda essa garota. E é bem sobre isso. Tem uns momentos na narração que fica bem explícito essa questão. Depois que ela se separa da família dela, de fato, ela acaba tendo que morar com outra, e aí a vida dela muda completamente, porque ela não só vai ter uma nova família, como ela vai ter colegas de escola novos, a cidade que ela vai estar é nova, e ela não vai só criar vínculos com as pessoas da idade dela, mas também com algumas outras pessoas mais velhas.
tá jogando futebol. Eu adoro essa cena, porque se vocês já assistiram, vocês sabem do que eu tô falando. A menina foi muito perspicaz, ela precisava agir do jeito que agiu e foi muito inteligente. Outra coisa que eu não sabia e quando eu descobri me incentivou muito mais a engajar na história, que é, esse livro tem ilustrações e eu não vou poder mostrar porque, spoiler, essas ilustrações também têm legendas que falam sobre a narrativa, então eu vou tentar dar uma folheada para ver se vocês entendem mesmo. O livro não contém muitas ilustrações, são ilustrações pontuais e muito bem determinadas, então assim, quando elas aparecem, elas têm um propósito. E cara, elas são emocionantes, vou dizer pra vocês. O próximo livro da lista que eu vou citar, na verdade, é o sexto e não o segundo. Mas por que isso? Bem, na verdade, o tema do vídeo é focado em falar sobre os livros da lista que eu já li e não os que eu não li e pretendo ler. Porque também tem uma diferença entre alguns que eu passo, dobro e passo adiante. E em sexto colocado temos aqui um absurdo, mas assim, dá pra entender por que acontece esse abandono, mas ao mesmo tempo é meio complicado ele estar aqui nessa lista. E estou falando de O Diário de Anne Frank, ou seja, mais um sobre a temática da Segunda Guerra Mundial, mas esse aqui no caso é um livro histórico porque ele é de fatos reais, ao contrário do anterior que era ficcional. Nesse livro aqui, como consta no título, é um diário, então realmente tem a estrutura textual do diário, então é datado, possui assinatura e claro que a menina escreve em primeira pessoa, porque afinal o diário é dela, né? E pode ser considerado um slice of life, digamos assim, em tradução livre, bem assim literal, mesmo que não se pode fazer isso, mas vou ter que fazer para vocês entenderem assim de uma vez. Slice of life, pedaço de vida, porque a gente vai acompanhar uma parte da vida da garota. Não é uma biografia intencional, mas a gente sabe que acabou sendo contados os últimos dias da garota, aproximadamente aí os últimos 2 anos. Esse livro é muito interessante, não só pelo motivo óbvio, mas também pelo motivo de que, bem na parte da vida dela que pega escrito aqui, ela tá passando de uma pré-adolescência para adolescência, e é uma fase, cara, de mudança muito complicada. Quem já passou por isso sabe, quem tá passando por isso sabe melhor ainda. Eu vou evitar falar coisas óbvias sobre esse livro aqui, porque se já ouviram falar, vocês já sabem do que se trata. Bom, eu tenho uma interpretação hoje em dia bem melhor, depois de ter passado pela pandemia, que também se trata disso aqui, porque se vocês verem, a menina ela tava num modo de viver muito limitado, não só ela, como a família. E isso também aconteceu com a gente durante alguns anos, e assim, o contexto foi totalmente diferente, é claro, mas eu tô citando isso porque a gente precisa pensar, se o contexto foi aquele, que a gente sabe que não foi tão cruel quanto esse, porque esse se tratou de crueldade, aquele se tratou de uma coisa da natureza que acontece de tempos em tempos e que a gente precisa superar, passar por cima. Não foi uma coisa intencional, é essa a questão, é essa a grande diferença. Se a gente já passou por aquele que não foi de propósito, não foi alguém contra a gente, talvez tenha sido a natureza contra a gente, mas enfim, não foi um conflito e a gente já não se sentiu bem, a gente já teve a nossa saúde mental super influenciada por mau sentido. Imagina quando foi intencional, quando você sabe que foi, porque às vezes acontecem coisas propositalmente contra você e você não tem ideia, mas aqui ela sabia, e ela sabia por quê, e assim, principalmente, ela sabia que ela não tinha culpa. Isso é muito complicado, e assim, isso não estava acontecendo só com ela, ela tinha que ver acontecer com ela, com a família e com ainda outra família. E isso também é uma coisa muito interessante no livro, porque quando você perde o seu direito de ir e vir e você está limitado a conviver com um certo círculo social, aí sim vão acontecer conflitos, claro, conflitos bem menores do que uma guerra mundial, não é? Mas ainda assim grandes, no sentido psicológico, no sentido de que
você que tá ali participando daquilo. E, nossa, uma coisa que é muito interessante de ver é a família dela em relação a outra família. Que aqui no livro, tá? Eles mudaram o nome, eles não puderam falar o nome da vida real das pessoas, mas a família, né, de fato existiu. E pensem, imaginem, eles também tinham uma perspectiva das coisas. A família deles também tinha um adolescente mudando de fase, mas se eu não me engano ele estava mudando da fase adolescente para a fase adulta. Então também seria uma perspectiva diferente. Assim como a irmã dela, a Margot, também passando para a fase adulta. Talvez vocês não tenham pensado nisso durante a pandemia, mas aqui, para mim pelo menos, está muito bem explícito de que certas coisas, como hábitos, por exemplo, são muito importantes para manter a nossa sanidade mental durante um momento que não é comum, um momento que não era para estar sendo daquele jeito, fugiu totalmente dos planos e você não quer, mas você não pode controlar. Então, no caso, uma coisa que o pai, também a mãe, não me lembro ao certo, mas principalmente é falado sobre o pai falar para as meninas, incentivá-las a continuar estudando, por mais que elas não frequentassem a escola, assim como nós durante a pandemia, mas nós tínhamos o EAD, né? Que aí, se foi uma coisa que funcionou, é outra história. Mas enfim, o objetivo, pelo menos, é disso que a gente está falando. Então, o pai dela queria manter as rédeas dos estudos do conhecimento. Então, ela estudava como se fosse na escola normal, só que em casa, né? No anexo secreto, na verdade. E, cara, dá pra perceber o quão importante isso é pro psicológico dela, da irmã dela. É nítido o quanto isso as mantém numa rotina, porque mesmo assim, vivendo de um jeito totalmente errôneo, né? Eles ainda acordavam no horário certo, tinham um horário certo para dormir, tinham sim que estudar mesmo fora da escola. Cara, isso é muito importante. É muito louco de pensar, porque esse livro ele rende muitas discussões. E eu tô focando agora numa discussão diferente, justamente para dar uma variada. E sim, é triste, mas sim, leiam. Porque, assim, a parte triste, na verdade, ela não tá documentada aqui. Claro que tem momentos de melancolia, né, que dizia, né, aqui, mas são momentos que a gente identifica na adolescência de várias outras pessoas e também personagens, porque ela não é uma personagem, né? Mas aquilo que a gente realmente tem receio, justamente muita gente não lê por causa daquilo, né? O resultado, vocês sabem que só da família dela, quem sobreviveu foi o pai, né? Então a mãe, ela e a irmã não estão mais entre nós, inclusive nem se sabem onde foram enterrados os corpos delas. Pra você ver. Isso não tá aqui. Então, assim, se é esse o seu medo, não se preocupe, porque aqui não vai estar. Tem algumas edições que explicam o que aconteceu no sentido de que ela simplesmente parou de escrever. E ela parou de escrever porque ela sumiu do anexo secreto. As coisas ficaram ali e ela foi mandada para outro lugar. Então tem algumas edições que explicam isso. A polícia, tem o nome certo, né? A Gestapo, enfim. Eles foram lá no local, fizeram a retirada das pessoas. Cada um foi mandado para um canto. Existe esse tipo de explicação. Mas no sentido de guerra, não vai ter diretamente falando aqui. Claro que eles vão falar sobre os temores deles, as opiniões deles, que obviamente, né, são contras, então vão ser opiniões negativas e tristes, sim. Mas não é daquele jeito que vocês esperam. Primeiramente, vocês precisam entender que a Anne Frank foi uma adolescente como nós somos, ou como nós fomos. E, gente, ela teve uma vida comum antes daquilo. Inclusive, ela fala sobre a vida dela antes daquilo. E é muito interessante, tá? Inclusive, também é muito legal. A gente não pode só pensar na Anne Frank pelo recorde de 39 a 45. Ela viveu antes disso.
teve infância e teve adolescência. O 12º livro da lista é Crepúsculo. Então aqui a gente já vai ter uma temática diferente dos dois anteriores que eu citei. É o primeiro volume de uma série sobre romance romântico entre adolescentes, mas não são adolescentes comuns. Assim, até certo ponto, porque a gente sabe, primeiramente, um dos adolescentes nem adolescente é. Segundo, uma adolescente deixa de ser comum em um determinado momento da história. Vocês já sabem, né, gente? Essa história é muito famosa, vocês já devem ter assistido o filme. Eu assisti, não lembro de nada, li o livro, inclusive, mais pra poder falar mal, né? Aí eu já comecei com essa intenção, então a probabilidade de eu gostar seria mesmo baixa e não gostei mesmo. Supondo que existe ainda alguém nessa terra que não sabe do que se trata, vou dar uma explicadinha, vai. A história começa quando a sim adolescente Bella Swan muda de cidade. Então, na verdade, acho que ela muda até de estado, eu não vou lembrar agora, mas enfim. Ela muda de cidade, eu acho que ela era da Califórnia. Não vou afirmar com tanta certeza, porque a minha memória, assim, não vou lembrar desse tipo de detalhe. Mas ela era de um estado quente, não sei o que, naquela vibe que vocês sabem de filme, né? E ela se mudou para uma cidade chamada Forks, que já é uma cidade com uma vibe totalmente diferente. E vocês sabem como isso influencia no humor, né? Você sair de um lugar tropical para morar num lugar frio o tempo todo. Isso é muito complicado. Então, no caso, é esse tipo de coisa, mas uma escala menor, né? Não chega a ser tropical para o Polo Norte. Mas enfim. Então é uma cidade que chove o tempo inteiro. É aquela vibe. Pra quem vê o filme é melhor, né? Aquela vibe do filtro verde. É uma monotonia. Já é uma tristeza. O povo pode estar dando risada que parece que eles estão chorando. Ai, eu tô xoxando. Me perdi, gente, sorry. Ela se muda pra essa cidade porque ela vai morar com o pai. Anteriormente, ela morava com a mãe, pois os pais são separados. Isso é um detalhe. Se ela muda de cidade, consequentemente ela tem que mudar de escola e lá ela vai conhecer muita gente. Então, tanto gente que não é vampiro quanto gente que é. Então, a galerinha que é vampiro, se eu não me engano, eles se mudaram pra lá já havia um tempo, porque pelo que eu me lembro, eles não podem ficar muito tempo no lugar porque acaba gerando suspeitas, né? Se eu não me engano é isso. Então, eles também se mudaram pra lá há um tempo, acho que bem antes dela, mas enfim, contexto isso aqui. Porque, primeiramente, gente, eles não são adolescentes, né? Eles já têm, tipo, centenas de anos, mas eles têm que continuar frequentando a escola porque a aparência deles ainda é tão jovem quanto se fossem adolescentes. Eles mantêm a aparência do momento em que eles passaram para uma vida diferente. Não dá pra dizer que eles morreram, mas também não dá pra dizer que eles estão vivos. É meio complicado, aquela coisa, né, de vampiro, de zumbi. Você já não sabe mais o que é vida e o que é morte. Então, assim, ela faz amizade com algumas meninas, mas durante, eu tô pensando nas cenas, durante uns momentos ali, acho que no refeitório, no almoço, por aí, ela acaba também vendo essa galerinha vampiro, então eles andam em grupo, geralmente eles andam juntos. Eu acho que dificilmente alguém que é de fora do vampiresco consegue acompanhar. Mas no caso, ela vai conseguir, ela vai acabar se envolvendo ali com eles, especificamente por causa do macho, né, o Edward. Mas tinha que ter também um outro cara aqui no meio, porque senão não ia ter graça, né? Tentaram aqui forçar um triângulo amoroso, mas a gente sabe que o bendito do... Qual é o nome da bicha? Do Jacob nunca teve chance. Pra quem não sabe quem é Jacob, ele é um outro cara que inclusive também não é necessariamente humano, tá? Ah, é importante lembrar que isso é uma das polêmicas que tem. É importante lembrar aqui que o Jacob, ele vem de uma família indígena. Isso é uma polêmica que tem aqui, porque, gente, se vocês quiserem saber do rolo, eu indico um vídeo sobre a autora Stephanie Meyer, do Paulo Hatz, do Livraria em Casa. É um livro que conta direito a polêmica, e aí vocês vão entender melhor o que se eu falar. E ele é mais novo que a Bella. Então, assim, pensem, gente. Ela nem vai cogitar o cara.
ela já vai pensar nele como, ai, eu te vejo como um irmão mais novo, sabe? É uma vibe desse tipo. Então, assim, ele às vezes se irrita porque ele enche o saco dela, ele sabe que ela não quer nada com ele. De vez em quando, ela dá aquela trela só porque ela tá meio de mal com o querido Edward. Aí ele, como ele é trouxão, ele entende como um incentivo. Aí, coitado, se ilude mais ainda, né? Mas enfim, eu sou do time Jacob. Não porque eu quero que ele fique com ela, mas porque eu acho ele mais bonito. Gente, eu não tô nem aí pra quem vai ficar com quem. Pra mim não importa, entendeu? Eu nem gostei do casal e tal. Ah, mas é sobre. Ah, é assim, né? Não precisa explicar mais muita coisa sobre a narrativa. Ela vai conhecer ele melhor, eles vão namorar. O relacionamento, quando a gente vê aqui, a gente vê que não é a coisa mais saudável do mundo, né? Não só porque tem aquela cena do It's a possibility, das estações mudando e a menina depressiva, né? Não só por isso, mas também porque durante o namoro, quando ainda não tinha dado ruim, ele já era meio grosso, falava umas coisas esquisitas, já não tratava ela muito bem. E isso aqui dá pra ver, gente. Quem lê hoje em dia vai perceber. Naquela época, eu acho que ninguém se dava conta, mas assim, né? 2024 não dá mais essas coisas. O 20º título, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Vocês vão ver que tem muito título de Harry Potter aqui. Esse não vai ser o único. Não tenho ele em físico aqui, então eis a foto. E ele é mais um, gente, que é complicado explicar a narrativa porque praticamente todo mundo já sabe. Tem os filmes que foram inspirados nos livros, mas enfim, chega de enrolação. Basicamente, um garoto de 11 anos recebe uma carta em casa, inclusive a casa dos tios dele, porque ele é órfão, tá? Então são os parentes mais próximos ali que davam pra ficar. E eles não queriam ficar com o garoto, mas assim, né? Não estão em posição de escolher. A criança recebe a carta de uma coruja e essa carta é convocação para uma escola de bruxaria, que ele nem se dava conta de que existia uma coisa dessa, porque a família dos tios dele fazia questão de esconder. Existe um motivo para isso, né? Que ao longo das narrativas, conforme os livros, isso vai sendo melhor explicado. Bom, os tios querendo ou não, aceitando ou não, o garoto vai, porque levam ele. Assim, digamos que, cara, seria bem um desperdício e até perigoso perder a chance de levar o menino pra escola. Bom, apesar de ele ter 11 anos, ele vai estar entrando no primeiro ano lá, tá? Porque é assim que a escola funciona. Então seria no 6º ano, mas lá é primeiro. Lá ele vai fazer alguns amigos. Claro que ele vai ter mais amizades, vai conhecer mais gente ao longo dos livros. E também no primeiro livro mesmo ele vai conhecer mais alunos. Porém, os 2 melhores amigos dele formam com ele o trio de ouro, que é contando, né? Além de Harry Potter, claro, o garoto do título, Hermione Granger e Ron Weasley. Aliás, a família Weasley no geral também vai ter assim alguns momentos de destaque e bastante participação na vida do Harry. Inclusive, eu considero que eles vão se tornar uma segunda família pro Harry, né? Já que eles tratam um garoto melhor do que os tios. Nesse primeiro ano, além de amizades, ele também faz uma inimizade muito importante, que é de um time rival, digamos assim, né? Porque a escola é dividida em casas, que é Sonserina, Grifinória, Lufa-Lufa e Corvinal. O garoto vai estar na Sonserina, enquanto ele vai estar na Grifinória. E essas casas, elas já têm uma rivalidade de anos aí, porque a Sonserina é uma casa mais assim de gente que eu faço o que for pra ganhar, e no caso de Grifinória eu me esforço tanto que for pra ganhar. E tem aí uma diferença, entendeu? Tanto que existe um chapéu de bruxa mágica, aquele ponto mesmo, chamado chapéu seletor, que é quem vai dizer para que casa você vai. Eu imagino que ele escolha com base no seu perfil, né? Na sua inclinação para certa casa. E ali é engraçado porque no momento dele dizer a casa do Harry, né, fazer a revelação, ele fica na dúvida, o chapéu seletor. E é muito difícil acontecer isso. Geralmente é uma coisa assim, instantânea. E é engraçado, né? Porque o menino não quer ir de jeito nenhum. Porque ele já tá
como é a Sonserina, não quer ir de jeito nenhum pra lá. E aí, beleza, o Chapéu fala, que estranho, né, que você não quer ir pra Sonserina. Justamente eu tava com dúvida se você deveria ir pra lá ou pra Grifinória. Ele acaba indo pra Grifinória. Fora isso, tem os professores, né? Tem uma lá que é louca, doida, que, só rolo com ela. Tem um que é severo, tô brincando. Não vou nem fazer trocadilhos desse. Mas enfim, o nome do cara é esse, gente. Mas ele é mais o carrasco, assim. Tem um outro que ele só vai fazer participação no primeiro livro e filme, por um motivo. E assim, tem mais do que esses, mas esses são os que eu lembro agora, gente. E tem a Sora mais Queen. Não sei explicar, que ela se transforma num gato, gente. Ela chama Minerva McGonagall. Não são os únicos professores que tem, inclusive, entra livro, sai livro, entra professor e sai professor. Às vezes acontece uma dessa porque os conflitos acabam envolvendo os professores, a maioria das vezes. O 35º livro é O Pequeno Príncipe. Eu já falei sobre ele aqui no canal, então não vou me estender muito. Na verdade, eu vou te deixar uma lição de casa. Se você ainda não assistiu aquele vídeo, assiste. Porque aí, na verdade, eu vou realmente fazer uma análise dele. Se você gostou dos meus comentários sobre o Diário de Anne Frank, você vai ver que nesse vídeo estão melhores ainda, porque aqui eu já vou poder analisar o livro todo. No caso de Anne Frank, eu resolvi fazer um recorte sobre áreas específicas de reflexão. Naquele vídeo está bem completo sobre essa narrativa aqui. Anne de Green Gables é o 41º livro da lista e ele é um livro que também possui a adaptação em audiovisual. Nesse caso é uma série da Netflix, Volta à Vida, hashtag, tá? Porque foi cancelada e foi uma revolta, gente. E se foi uma revolta, é porque é muito bom. Cara, a série tem 3 temporadas. Vocês têm ideia que as 3 temporadas é sobre um livro só? A série de livros é enorme e eles conseguiram fazer 300 páginas se tornar 3 temporadas. É porque tem conteúdo aqui. E é importante falar que sim, a protagonista fala demais. Tem blocões de diálogo, mas eu gosto. Tem gente que se irrita com ela, mas assim, eu pensei que pudesse acontecer. Inclusive, eu tinha esse livro há muito tempo, mas eu demorei pra ler. Porém não, cara, eu gostei demais da menina. Eu achei, na verdade, ela com reflexões muito inteligentes. E eu tenho inclinações, né, gente? Eu já tenho tendências para esses lados. Então eu gosto de pessoas assim, eu gosto realmente de diálogos assim. Pra mim é muito interessante. Bom, além da garota ser muito inteligente, a gente tem que deixar claro que ela é uma garota mais esperta do que deveria para a idade, de acordo com o que os adultos pensam dela aqui. Primeiramente, ela tem 11 anos de idade e, adivinha, ela é órfã. Gente, complicado aqui. Aqui tem uns conflitos de família nessas narrativas todas que, olha, é um pior que o outro. Bom, e é justamente esse o primeiro conflito que vai acontecer na narrativa. Por quê? Digamos assim que ela vai ser adotada por engano, a pobre. E pior, ela não sabia disso, né? Demoraram um pouco para revelar para ela que ela foi adotada por engano. E durante o trajeto, né, de mudança, porque ela era de outro lugar, e também durante a chegada da garota, ela estava muito esperançosa, porque ela precisava urgente ser adotada. Era uma coisa que ela queria muito mesmo. Então, para ela, quando descobriu, foi muito difícil. E, gente, o motivo é pior ainda. A rejeição dela não foi porque ela fez algo de errado ou porque escolheram uma criança específica e mandaram outra. Não, é porque queriam um garoto, mas ela é uma garota. Queriam um garoto com o objetivo de ajudar na fazenda, trabalhar. E ela não vai poder trabalhar porque ela é uma garota e naquela época vocês já imaginam, né? Que eles pensariam de uma garota capinando no mato. Esse livro, ao mesmo tempo que a gente não pode dizer que esse livro é feminista, mas que ele ainda sim tem algumas coisas de ei, mulheres, vamos lutar pelos nossos direitos. Ele também tem uma pegada cristã, então assim, ele consegue sim ter o melhor dos dois mundos para quem gosta de ambas as coisas, tá? Porque eu sei que é difícil conciliar
vai ter muita coisa sobre Deus aqui e religião, tá? Porque a autora provavelmente era religiosa, então eu acho que faz parte disso. E claro, né, gente, à época as pessoas eram religiosas. Os assuntos que as pessoas conversavam giravam em torno de religião. A vida delas girava em torno de religião, né? Mas é muito interessante o jeito como as mulheres falam sobre o emprego aqui, falam sobre a política aqui. Gente, tem uma personagem que quando ela começou a falar de política, eu pensei, o quê? A senhora falando de política. Foi incrível, porque ela é uma mulher muito irritante. Vocês vão pegar a raiva dela, gente. Guardem esse nome. Rachel Lynch, que véia chata. Mas quando ela começa a falar de política, você bate palma. Porque assim, você pode não concordar. Mas é interessantíssimo, porque você não espera, então ela quebra os estereótipos. Aqui nesse livro são construídos muitos estereótipos até certo ponto, e de repente quebra e você fica, o quê? Eu não acredito, eu pensei que eu conhecia essa pessoa, mas uma reviravolta aqui. E não são reviravoltas no sentido plot twist, são reviravoltas no sentido camadas do ser humano. Você sempre pensa que a pessoa é de um certo jeito, aparentemente, quando você conhece a superfície dela. Depois que você já fica mais íntimo, gente, é cada revelação, apesar do engano que aconteceu, gente. Quando eu começo a falar do que eu li, eu fico prolixa e eu me perco. Apesar do engano que aconteceu, a garota não vai ser devolvida. Aqui um spoiler, mas gente, se ela fosse devolvida, o livro ia ter 50 páginas, tá? Então assim, se tem mais de 300 é porque ela não foi devolvida, obviamente. Bem, e após isso ela vai ter que aprender a conviver com essas pessoas que adotaram ela, que inclusive já é uma coisa bem disruptiva, né? Vai ser uma família bem disruptiva, porque foram dois irmãos que adotaram ela, uma mulher e um cara, né, chamados Marilla e Cuthbert. Já são dois senhores, né? São idosos, eles não tiveram filhos, ambos não se casaram, não construíram famílias para si, mas a partir desse momento começam a construir. Não era a intenção, foi acidental, mas foi uma coisa que aconteceu para melhorar a vida deles, realmente. A garota mudou a vida desses dois. No começo, ela e a senhora Marilla tinham muitos conflitos, porque personalidades diferentes, né? E ambas muito insistentes nas personalidades. Mas conforme o livro, a Marilla ela já vai amolecendo o coração, porque ela é muito severa no começo, mas ela vai se encantando também com a menina. Ela não quer deixar a menina encantar ela, mas não tem jeito. Não tem jeito. Vai acabar gerando uma coisa de maternidade. Gente, é muito fofo. Muito fofo. Quando eu vi essas cenas, eu ficava assim derretida, porque demora bastante pra acontecer isso. Mas, é muito lindo. É muito bonito, sabe? E a gente dá pra ver que é construído. Não é assim de repente. Não é assim porque tem que ser. Adotei, agora... tive filho, engravidei, agora... sabe? Não é desse jeito. A gente realmente vê a relação surgindo. A gente não vê ela simplesmente pronta. Chegou no correio, vai ser assim nossa relação, sabe? Ao contrário do Matthew Cuthbert, que desde o início, apesar de ser um cara muito tímido e a Amy ser muito extrovertida, então são coisas bem diferentes, né? Ele, cara, direto, ele já simpatiza com ela, então ele acaba também passando pano pra ela às vezes, porque a Amy é uma criança, ela vai cometer erros, vai se arrepender de alguns, só que ele acaba assim, minha opinião, né? Inclusive falo sobre isso aqui. Ele acaba assim passando pano pra ela, mas é bem complicado dizer se ele tá errado, porque ao contrário dele, a irmã dele privava muito ela, até demais, sabe? Então fica aqueles dois pesos em lados diferentes. Um mima muito, a outra priva muito. Então acabou que no final foi uma balança, ficou balanceado. A menina foi bem formada porque ela tinha muitos medos, né? Em relação ao futuro. E esse era um. Ela tinha medo de não se tornar uma boa pessoa. E não foi o caso, certo? Além do relacionamento
relacionamento de família que ela vai criar, também vai criar um relacionamento com a sociedade, porque isso na época era muito importante, vai criar amizades na escola, vai ter uma melhor amiga que tem uma participação bem importante para a história, assim, relevante, porque ela aparece várias vezes. Também vai ter amizade com pessoas mais velhas, no sentido religioso, que era isso que eu estava falando para vocês, e também no sentido erudito, estudantil, porque ela vai ter uma professora muito importante para a vida dela, para a formação dela como pessoa. Mas uma relação que não acontece aqui, inclusive assim, se você espera ver isso, decepcionante, porque não vai acontecer. O Jerry, gente, um garoto francês que foi contratado um tempo depois da Anne ter chego para ajudar o mestre na fazenda, como foi previsto em relação à adoção, mas não rolou. Ele não vai ter relação nenhuma, inclusive ele não, nos poucos momentos em que ele é mostrado aqui, ele não é muito bem tratado, porque ele não vai ser parte da família, sabe? Ele não vai ser um irmão para ele, ou um amigo para ela, ou enfim, ele não vai ser considerado pelos irmãos Cusper, tá? Ele vai ser um funcionário mesmo da família. Nas cenas em que ele aparece é para falar sobre isso e às vezes ele é até tratado com rispidez, porque eles são chefes, ele é funcionário, sabe? E naquela época era assim que acontecia. O orfanato da senhorita Peregrine para crianças peculiares eu não tenho aqui em físico hoje em dia, já faz um tempo que eu doei, inclusive doei ele, voltando para a temática da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, assim, não necessariamente o tema é esse. Quando você começa a ler, não é bem assim. Isso é introduzido aos poucos, depois de um tempo. Na verdade, ela vai falar sobre um adolescente que passou recentemente pela perda do avô. Então, isso vai abalar muito ele. E ele vai acabar se envolvendo com o passado do avô, que é bem esquisito. Aliás, em que ele já tinha escutado falar, o avô contava quando ele era criança, mas que depois de um certo tempo ele deixou de dar bola, deixou de se interessar pela vida do avô. Mas essas histórias vão voltar à tona, principalmente durante uma viagem que ele vai precisar fazer, porque ele não tá nada bem com a forma como aconteceu a morte do avô, porque ele viu, digamos, ele presenciou a cena de um certo modo. Isso abalou muito a saúde mental dele, então foi aconselhado que ele, digamos assim, vou pegar minhas coisas e vou largar tudo por um tempo. Foi isso que aconteceu. Ele e o pai foram viajar, porque o pai dele é um escritor, então ele usou a viagem como inspiração para trabalhar. Enquanto isso, o filho dele, nesse novo lugar em que eles estavam viajando, foi uma viagem longa, tá? Então deu para ele construir relações ali onde ele estava, porque foi de longa duração mesmo, bastante tempo, com o intercâmbio, digamos assim. Então ele conheceu pessoas ali, criou relacionamentos e afins. Esse livro envolve viagem no tempo, e é justamente desse jeito que a vida do avô vai voltar à tona, e vai fazer parte agora da vida do garoto, né? Porque ele vai ter a oportunidade de ter relacionamentos com as mesmas pessoas que o avô teve. Então, o círculo social que o avô teve agora será o círculo social dele. Isso vai acontecer de uma forma muito fantasiosa, porque existe fantasia nesse livro, inclusive é o primeiro de uma série. E essa fantasia, ela explica de uma forma lúdica, tá? Por isso que eu falei que não é tão explícito assim a parte da Segunda Guerra Mundial. Exatamente isso, sobre a Segunda Guerra Mundial. A viagem no tempo, nessa narrativa, ela é incluída de um modo que ela é como uma escapatória. Então, o modo dessas pessoas escaparem do conflito da Segunda Guerra Mundial é através de viagem no tempo. São criadas fendas no tempo. E no caso, a fenda que o menino vai entrar em contato vai estar ameaçada em um determinado momento do livro. E esse garoto vai acabar tendo que salvar ele de algum jeito. Ele vai ter que dar um jeito para fazer isso. E essa que é uma parte muito legal, cara. Aí já tem bastante ação. Tem umas coisas que dá até medo, vou dizer.
Tem um pouco de suspense, tem um pouco de aventura e, é claro, tem audiovisual. Eu também assisti o filme antes. Claro, né, gente? Eu assisti numa época que eu não assistia nada inteiro. É impressionante. Eu sempre pegava as coisas pela metade, uns poucos contextos, mas eu li, eu sei como é que rola e eu gostei muito desse livro. Cara, eu devia ter lido antes. Pra quem não sabe o que eu tô falando, vídeo anterior dessa semana. Enquanto O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares foi o 56º livro, agora temos o 66º livro, que é Harry Potter e a Câmara Secreta. É o segundo livro, ou seja, Harry Potter e os amigos do Trio de Ouro estão no segundo ano, assim como o inimigo dele, Draco Malfoy, da Escola de Magia Hogwarts. E nesse segundo ano vai ser um novo conflito, vai ter novos professores, né? Porque, como eu disse, o conflito acaba envolvendo os professores, isso acaba fazendo uma troca de profissionais ao longo do tempo. E nesse caso a narrativa vai ser envolta de uma passagem secreta, que é a tal da Câmara. E essa Câmara, ela vai ser, na verdade, primeiramente um conflito de Gina Weasley. Lembra do sobrenome Weasley que eu falei pra vocês que era importante? Pois é aí que entra a maior relevância da família Weasley, na minha opinião. Ela é a irmã de Ron e ela vai estar envolvida ao primeiro ano dela num rolê assim catastrófico. A garota vai sumir, depois vai reaparecer com um comportamento diferente, com um diário. Cara, essa parte do diário é massa. Esse diário é louco. E é lógico, né, gente? Vai cair na conta e nas costas do Harry pra resolver esse BO. Nesse caso, vai ser a segunda vez que o Harry vai enfrentar o verdadeiro inimigo dele, né? Na história. Porque o cara não desiste. A gente tá falando de Valdemar, senhorito Voldemort. Sim, a Queen voltou. Sim, ele voltou. Aquele que eu mais temido em todas as edições. O retrato de Dorian Gray não foi lido por mim na edição que eu vou mostrar, mas o importante é que eu li, né? Ele é o 68º da lista. É um livro do século XIX, se eu não me engano, em gótico, se não me falha a memória, sobre... Na verdade, ele começa contando a partir da perspectiva, não lembro ao certo se é em primeira pessoa, mas na verdade eu acredito que seja em terceira, né? Mas focado num querido artista que conhece numa dessas encontros de sociedade, que vocês sabem que era importante na época. Num desses rolês, ele acaba encontrando um garoto muito bonito, que é bastante falado ali no meio, justamente pela beleza e ser bonito, tá? Em épocas passadas, era uma coisa muito relevante para você ser do agrado do público. As pessoas gostavam de você porque você era bonito. Isso era importante. Além, claro, de você ter grana, né? Enfim, esse artista conhece o cara, se apaixona por ele, né? Porém, acaba que um amigo desse cara, que um amigo desse artista acaba meio que se metendo no meio da relação que ele pretendia ter com o garoto. Então não rola, porque eles são afastados justamente por causa desse amigo da onça, né? Eles são afastados. Vocês veem que eu não lembro o nome de ninguém, mas releva. Eles são afastados por causa desse cara. Esse cara, na minha interpretação, ele é um manipulador. Ele acaba infectando o Dorian justamente para pensar coisas assim que vão acabar com a vida dele. Em determinado momento da história, ele vai se tornar uma pessoa promíscua. Então, toda aquela fama boa que ele tinha na sociedade, ele já vai perder. Já começa por aí. Depois da promiscuidade, ele vai estar envolvido na promessa de casamento e não vai cumprir essa promessa de casamento. Isso aí vai dar um rolo, um rolo. E nessas épocas, assim, já passados anos, hein, de que o Dorian já estava com uma outra personalidade, já estava uma pessoa snob, só preocupada com a aparência, com a aparência, com a aparência. Ele e o artista já tinham até se distanciado, né? Mas nesse meio tempo, lá no início, o Dorian foi uma
modelo para um retrato que o artista fez. E o artista, ele, no começo, enquanto ele ainda possuía esse retrato, ele ficou assim muito vidrado com aquilo porque, cara, o modelo era muito bonito e a obra estava muito fiel. Então ele estava assim, se apaixonando pela obra, mas o modelo quis ser cliente, quis ficar com a obra. E isso foi subindo pra cabeça, né? Subindo pra cabeça. Então aconteceu essas coisas que eu disse. Foi ficando snob por causa de companhias erradas, do tal amigo da onça. Foi entrando pra promiscuidade, depois foi fazendo promessas infrudáveis, promessas vazias. Foi se afastando, se afastando, se afastando do artista e se aproximando, se aproximando, se aproximando da obra. Então ele fica paranoico com aquela obra. E acaba acontecendo uma coisa que, assim, eu considero previsível para os dias de hoje, mas na época, gente, abalou tanto que o negócio foi pra justiça. O autor, por conta de ter escrito o que escreveu, cara, ele foi intimado, ele poderia ter sido preso. Então, justamente por causa disso, pra quem não sabe, Oscar Wilde teve que reescrever o livro. Então, é até irônico, mas eu imagino por que isso deve ter acontecido. A versão original do livro tem 16 capítulos, enquanto a versão reescrita tem 20. E eu imagino que isso deve ter sido porque na versão original ele escreveu e finalizou, tomando cuidado, é claro, né, sendo escritor, com manter as coerências da narrativa. E quando ele foi reescrever, provavelmente podia acabar tendo furo na história, né? Então teve que costurar aqui, acrescentar ali para ficar tudo redondinho e não perder a qualidade da obra, já que ele estava sendo obrigado a fazer aquilo por conta da censura, né? E assim, para quem não sabe, não vai acontecer um relacionamento entre o artista e o modelo, mas deixa a entender que se dependesse do artista teria acontecido, porque ele estava apaixonadíssimo. E na época não podia uma coisa dessa. Por isso eu acredito que a justiça entrou aí contra o autor. Foi por causa disso que eu li, tá? Pra ser sincera, porque eu não tava nem aí que ia acontecer isso, aquilo, com modelo aqui. Gente, eu nem sabia dessas partes. Mas assim, enquanto eu lia, eu já percebi, sabe? É uma coisa previsível assim. Só que, como eu ia dizendo, não dá pra julgar em relação a isso, não dá pra descontar nota por isso, na minha opinião, porque pra época não era previsível. Era uma coisa super inovadora, ninguém nunca tinha pensado numa coisa daquela. Hoje em dia já tá batido, mas a gente tem que pensar como se fosse no momento. É por isso que quando a gente lê clássicos, sabe, a gente não pode ficar pensando, nossa, esse autor deveria ser cancelado. Ele já tá morto e tudo, entendeu? Na época que ele escreveu, isso era senso comum. Hoje em dia que não é. O 69º tá acabando, hein, gente? Tô cansando, hein, gente? O 69º é Iracema, um título nacional. Olha aí. Não sei se isso é bom ou ruim, porque essa lista é de abandonados. Agora para de pensar. Mas, cara, é um título nacional muito bom. É uma obra indianista, ou seja, ela vai falar sobre a população indígena, porque na verdade é focado no Brasil no geral. Então ela vai falar sobre tanto os indígenas quanto os colonizadores e também vai fazer uma exaltação da natureza. Porque vocês sabem que a nossa biodiversidade é a maior do planeta todo, aqui no nosso país, no nosso Brasilzão. E isso vai ser muito ressaltado porque faz parte do movimento literário romantismo, tá? Então é da época lá, século XIX. Lógico, a narrativa vai ser sobre uma indígena e um homem branco, não é mesmo? Eles vão se conhecer de um jeito meio conturbado, porque ela vai dar uma flechada nele e não é de cupido. O cara vai assim, praticamente. E ela vai cuidar dele, vai receber ele na casa dela. É óbvio, gente, que a casa dela não é de tijolos, tá? Né? Vou pensar aqui. Enfim, vai receber ele na casa dela, da família dela, do grupo dela, né? E isso vai gerar muitos conflitos, porque era pra ele ficar ali hospedado durante algum tempo, só até se recuperar e voltar para a vida dele, porque ele tinha uma vida, ele tinha uma mulher branca esperando
sociedade indígena, isso não fazia parte, não tinha essa de sociedade. Eram outros contextos envolvidos. E até hoje, provavelmente, a galera que vive na parte urbana, claro que a parte rural não é a mesma coisa que a parte indígena, mas vocês estão entendendo. Não tem coisas que fazem sentido para a sociedade indígena. E isso é normal, gente. A vida que eles levam é outra, certo? Inclusive, a sociedade, o grupo social dele, tinha já contato com outros grupos indígenas que, porventura, eram inimigos do grupo indígena da garota. Então, isso vai gerar um conflito armado ali. Claro que assim, vai ser armas brancas, tá? Apesar de que o cara tinha acesso à arma de fogo, mas não aparece nesse livro. E basicamente é nisso que vai envolver a história. Eles vão ter um relacionamento, mas é um relacionamento que vai gerar muita coisa em volta. Então assim, eles vão estar namorando, ele com ela com ele, mas parece que tá todo mundo envolvido, né? Porque todo mundo tá afetado por causa disso. Mas pior que sim, gente, são nações umas contra as outras por causa de um casal. A melhor parte pra mim nesse livro é, digamos que, criações de lendas, tá? Então não são lendas folclóricas, mas é como se fosse real. O livro conta, né? Como que surge a planta X, como que surgiu a planta Y, como que surgiu, se eu não me engano, o Guaraná e o açaí. Acho que sim. Como surgiu o estado do Ceará. Isso acontece, não é a única obra indianista que acontece isso. Também Macunaíma cita. Só que Macunaíma não é do século XIX, ela veio posteriormente. Inclusive é bem diferente. E eu adoraria fazer um vídeo comparando Iracema com Macunaíma. Ou talvez não comparando, fazendo um paralelo. Depende de como as pessoas podem entender isso. E eu quero muito fazer esse vídeo, mas ainda tem que dar uma esperada aí no cronograma por uma questão de demanda. Eu já fiz pesquisa sobre esse tema aqui. Pra fechar, Daisy Jones and the Six. Cara, esse é o livro mais recente que eu li em relação ao lançamento dessa lista. Porque é muito difícil eu ler um livro recém-lançado, né? Impressionante. Porque eu não costumo comprar muito livro. Eu sou muito de pegar livro de biblioteca ou que já tem em casa mesmo, porque tem vários livros aqui que eu tô interessada em ler e assim, inclusive é muita coisa, né? Porque livro pode não ser muitos livros, mas você vai gastar muitas horas para ler um só e depois o outro também muitas horas. Então, mesmo que não sejam, sei lá, 1000 livros que a gente vê aqui no Shelf Tour, tem gente que tem 1000 livros. Mesmo que seja 100, que seja 10, ainda vai ser muita coisa. Porque é muito tempo que você demanda ali, sabe? E principalmente se você ler com calma e fazer leitura ativa. Porque tem muita gente que lê na pressa, eu já fiz isso. Inclusive com Iracema, eu li 2 vezes. Na primeira vez, inclusive, eu odiei. E quando eu li direito, eu parei pra prestar atenção, eu amei. Gente, vê se pode, né, mudar a interpretação nesse livro. Gente, é isso que dá não ler direito, né? Daisy Jones and the Six tem uma estrutura muito interessante, porque ele é escrito, inclusive a capa aqui, em formato de entrevistas, né? Documentário. Isso influencia na diagramação, que é bem fluida, apesar do número de páginas, parece que tem bem menos, tipo metade disso. E isso também vai fazer com que haja várias perspectivas sobre o que acontece. Isso é muito interessante porque às vezes a entrevistadora ela faz uma pergunta e várias pessoas, que vou citar quais são no caso. Daisy Jones and the Six, o nome faz referência a uma vocalista e a banda dela. É isso, então às vezes ela pergunta algo e, sei lá, o baterista responde um negócio, o vocalista responde outro. Aí depois vem uma pessoa de fora que não fazia parte da banda, mas era família ou era amigo, conhecia e fala outra coisa também totalmente diferente. Isso é muito importante, porque aí vai de você, em quem você acredita. Ou, às vezes, juntando as peças para ver qual que é a afirmação que está ali mais forte, em comum, entre todas as perspectivas.
A Daisy Jones é a protagonista desse livro. Ela, no começo da narrativa, é adolescente e é aquela adolescente vida louca, sabe? Assim, porque ela. Hoje em dia dá pra gente dizer que seria Nepo Baby, né? Ela é filha de artistas, são pessoas famosas e são pessoas que têm tempo pra carreira, mas não tem tempo pra filha. Então acaba que ela fica Deus dará e vive jogada no mundo. E assim ela conhece vários amigos, inclusive mais velhos, e isso é complicado pra vida dela, porque acaba avançando a vida dela, além do que ela consegue acompanhar, né? Mas ao mesmo tempo ela conhece pessoas que ensinam ela a ter a carreira que ela tem de cantora. E ela acaba conhecendo uma banda que na verdade já está feita, ela não faz parte. A banda não é criada junto com o início da carreira dela, ela acaba se juntando com essa banda depois e não é totalmente do agrado de todo mundo, né? Inclusive, a pessoa que mais discorda disso é quem vai ser o par romântico dela, para vocês terem a ideia, né? Não necessariamente par romântico, mas interesse romântico. E aí que vai entrar várias questões. Então, assim, vai entrar a Gaia, vai entrar. Ai, pra quem você torce que fica com o cara, se é a esposa dele ou se é uma mina que ele conheceu, tipo, há um tempo atrás, pá. Então tem esse tipo de coisa, sabe? É um livro sobre uma banda de rock, gente. E eu gostei demais quando li. Na época foi meu favorito, porque conforme passam os anos eu mudo a lista de favoritos de livros, de filme, de música, sempre assim. Eu vou atualizando. Eu não lembro muito hoje em dia, assim, de fatos específicos. Eu sei do que a história se trata e tal, mas assim, tem certas coisas que eu vou falar aqui que aí seriam muitos spoilers, sabe? São bem justo esse tipo de coisa que eu lembro, então é melhor não dizer, né? Mas, assim, é um livro sobre uma banda de rock, gente. Então vai ter rock and roll, que eu não vou citar aqui. Mas, gente, dá bem pra resumir isso aí, porque olha, eu vou dizer, é bem dessas. E assim, eu indico pra quem gosta de Taylor Jenkins Reid, ou seja, já leu a autora, gosta do tipo de escrita, gosta do tipo de narrativa, aí é provável que você goste. Ou pra quem gosta de rock, que aí é provável que você goste. Eu li por ser sobre rock, porque eu não conhecia Taylor Jenkins Reid. Ela sim já era modinha naquela época, mas inclusive acho que foi assim que eu acabei descobrindo o livro, muita gente falando. Mas assim, li outro livro dela e já não foi bem a mesma coisa, sabe? Já foi uma relação diferente. Inclusive, caso vocês queiram minha opinião sobre Taylor Jenkins Reid, só li 2 livros, tá? Mas dá pra fazer aí uma comparação entre ambos, pelo menos. Então, assim, pra ser sincera pra vocês, se fosse pra eu ler focada na parte romântica da coisa, eu não teria lido, já começa por aí, porque não é o tipo de coisa que me interessa. Mas eu sou roqueira, então pra mim, o que eu pensei que seria sobre uma banda de rock, então eu já tinha uma inclinação a gostar. Então, se você gosta de rock, é provável que você também goste. Mas uma coisa que também me chamou a atenção foi justamente a estrutura textual, porque isso, pra minha carreira, é importante consumir esse tipo de conteúdo como uma forma de estudo, mas um estudo mais entretenimento, sabe? Não uma coisa tão séria. Inclusive, eu consumo livros de outros tipos de estrutura textual que tem bem mais a ver com a minha carreira do que esse. Por exemplo, roteiro de audiovisual, roteiro teatral, que eu citei no vídeo dessa semana, de segunda-feira, gente. Eu vou falar desse vídeo até o fim, porque muitas referências, muitas relações com esse vídeo, inclusive. Mas, bora pensar no próximo vídeo. Pois é, um próximo vídeo envolvendo esse tema da lista dos livros mais abandonados. Nesse vídeo eu citei os livros que eu já li, mas é óbvio que ainda tem muita coisa, vocês puderam reparar, que eu não li. Tem aqueles que eu pretendo, tem aqueles que eu dobro e passo pro próximo, como eu já disse. Mas é claro que eu quero a participação de vocês para escolher essas próximas leituras. Então, vou fazer enquetes na aba comunidades, fiquem ligados porque é importante que vocês votem para eu saber com qual eu começo, por exemplo.
E sim, vou trazer sublistas dessa grande lista ainda, em divisão em tópicos, assim como esse vídeo vai ter outros relacionados, então fiquem atentos porque logo vem mais. Até semana que vem.